A gente está recebendo aqui no Jornal Band Minas três infectologistas com fundamental importância para a história de Belo Horizonte. Isso porque eles participaram do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Covid-19, você se lembra? Gente, essa transição para mim está difícil. TT faz falta, tá vendo? Calma, deixa eu pensar só aqui um jeitinho aqui. Tá, beleza. Não, 4h20 já. Vamos lá, 3, 2, 1. A gente está recebendo aqui no Jornal Band Minas três infectologistas que tiveram fundamental importância na história de Belo Horizonte. Isso porque eles são os médicos que participaram do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 aqui na capital. Vamos lembrar que foi em março de 2020, quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou a emergência global relacionada aí ao coronavírus, aquele momento terrível da história mundial, mas 5 anos depois, aqui estamos. E a gente está recebendo aqui no nosso jornal o Dr. Unai Tupinambás, também o Dr. Carlos Starling e aqui ao meu lado o Dr. Estevão Urbano. Doutores, que satisfação recebê-los aqui, bom ver todos com saúde, depois daquele momento tão difícil, agora a gente podendo falar com mais tranquilidade, todos vacinados e sem máscaras agora, né, doutor Unai? Bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui comemorando essa data, né, 5 anos depois daquele pesadelo que nós vivemos, terrível, né? Eu acho que a gente conseguiu, Belo Horizonte conseguiu sair muito bem, né, durante a pandemia, foi uma cidade modelo, né, de enfrentamento. Se todas as cidades do Brasil, capitais, tivessem seguido as orientações da Secretaria Municipal de Saúde na época, né, com o Jackson e o prefeito Calil, o Brasil teria talvez uns 300 mil mortes a menos, né? Foram 700, né? Foram 700 mil mortes a menos. Então, assim, a gente comemora por um lado, mas também aquela coisa, né? A gente agridoce o sentimento. Não é falar que foi uma vitória, né? A gente tentou fazer o melhor possível na cidade, acho que foi um modelo nacional, né, no enfrentamento da pandemia. Que entre erros e acertos acabou dando certo, eu acho, né? Dá pra gente falar isso. Doutor Carlos, eu queria que rememorar alguma coisa mesmo. Na época, como é que foi esse momento de convite, se a gente pode falar assim, do então prefeito Alexandre Calil? Porque os senhores já davam orientações ao então secretário Jackson Machado, à prefeitura, enfim, e depois que os senhores foram convidados para fazer parte desse comitê, como é que foi aquele processo? Lucas, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, né? Já 5 anos depois daquele momento complicado, né? Mas tudo começou com um convite realmente do Jackson, né, para uma reunião com o prefeito Calil. Né? Nós já vínhamos estudando, né, e fazendo projeções estatísticas de provável número de casos, né, com número de mortes projetado a partir dos dados da China e também da Itália, da França, da Europa, porque a doença foi evoluindo, né, de continente para continente. Então nós usamos os dados que já vinham sendo divulgados, fizemos a projeção para Belo Horizonte com as condições próximas, com um cenário otimista, cenário pessimista e um cenário o trágico. Um cenário intermediário, né? E apresentamos isso, né, nessa reunião com o Calil, que ele nos convidou para debater o assunto, e nós mostramos para ele o que poderia acontecer na cidade caso não fossem tomadas providências naquele momento, né? E ele, de forma muito sensível, né, puxou a cadeira dele, né, não sei se vocês se lembram, e falou assim: agora se senta aí e fala o que nós temos que fazer para evitar uma tragédia, né? Então nós discutimos e passamos a ter reuniões e discussões periódicas e atualizar, né, a secretaria, o secretário municipal, Jackson, foi absolutamente fundamental na condução da pandemia em Belo Horizonte, e o Calil, né, que foi muito sensível. Ele entendeu, ele falou assim: olha, eu não entendo de vírus, de bactéria, mas eu entendo muito bem, né, de estatística, eu entendo muito bem de matemática, de número, né, de números, né, e eu sei o que vocês estão mostrando para a gente, né? E do lado dele tinha o André Reis, também, secretário de Planejamento, né? E
aí ele reuniu todo o secretariado e eles começaram a preparar, né, que aliás, Belo Horizonte, muito antes de se estabelecer, né, o próprio comitê, né, o Jackson já vinha tomando providências junto à Secretaria Municipal de Saúde para enfrentar aquele problema. Ele já tinha essa percepção de que nós viveríamos um momento muito complicado. Doutor Estevão, eu queria que o senhor estava na linha de frente, se eu posso falar assim, né, porque o senhor ainda atua como médico. O senhor consegue rememorar naquele começo de 2020, né, março de 2020, qual foi aquele clique, aquele momento, aquele episódio que o senhor falou, isso aqui é realmente sério? Porque imagino que deve ter tido aquele episódio, seja nacionalmente ou não, que o senhor falou, a situação realmente é complicada. Bom, eu agradeço imensamente o convite, gostaria de fazer um rápido comentário. Acho que a imprensa teve um papel fundamental na pandemia, né? Se não tivesse sido tão efetiva, nós não teríamos como levar adiante todas as nossas recomendações. Então, eu gostaria de parabenizar em seu nome o papel de toda a imprensa. A Bandeirantes esteve sempre à frente de várias entrevistas, jornais e etc. Eu mesmo participei aqui. Várias vezes, né? Os 3. Eu sempre gosto de falar isso. E você sabe que tem uma história muito interessante na minha vida que eu mencionei, inclusive, esses dias numa outra entrevista. E tem a ver com a sua pergunta. E eu não sei se a gente não comentou ainda, né? Tanto o Nair quanto o Carlos. Mas tem algumas questões que eu considero serem mais intuitivas, né? Sem uma lógica muito matemática, tão científica, mas mais intuitiva. Naquele momento, no final de 2019, quando os casos começaram a explodir na China ainda, né? A gente estava acabando de assumir um mandato na diretoria da Sociedade Brasileira de Infectologia, coincidentemente. A gente era da Mineira e eu estava assumindo a brasileira. E no dia 31 de dezembro, portanto, antes do mês de março, antes dos primeiros casos chegarem em Belo Horizonte, lendo algumas reportagens da China e recebendo alguns documentos das pessoas da diretoria, eu tive um sentimento muito de angústia no dia 31 à noite, no Réveillon. Justo na virada. Como se fosse o sentimento de que alguma coisa muito trágica ia acontecer. Então foi antes de março, antes do primeiro caso de óbito, por exemplo, em Minas, que eu estava à frente em um dos hospitais de Belo Horizonte. Agora, é uma intuição, né? Obviamente que depois, com esse histórico que o Carlos comentou, a gente acompanhando com 2 meses de atraso, e foi muito bom para a gente, o que estava acontecendo no hemisfério norte, principalmente, e as tragédias que estavam acontecendo. Então, aquela intuição muito ruim da noite de Réveillon começou a se comprovar, mesmo ainda sem chegar no Brasil, uma coisa que inevitavelmente ia acontecer, né? Então, essa foi uma questão muito pessoal, muito individual, foi algo que eu guardo como se fosse hoje. Foi uma noite angustiante para mim, e ainda não tinha nenhum caso no Brasil. São as histórias da pandemia que hoje a gente olha para trás e conta, né? Mas tem um detalhe que eu acho que é importantíssimo. Nós já tínhamos tido 2 situações epidemiologicamente preocupantes envolvendo o SARS-CoV, o coronavírus, né? Que foi a SARS e a MERS, né? Que disseminaram rapidamente, né? A SARS chegou a mais de 100 locais diferentes, né? E a MERS concentrada no Oriente Médio, com a mortalidade extremamente alta, né? Então, já existia uma preocupação. Nós vivemos aqui também a epidemia de influenza, chamada gripe suína, em 2009. Então, nós já estávamos preocupados há algum tempo com a possibilidade de emergência de um vírus com potencial pandêmico, né? Então, quando nós percebemos, né, que existia
não sei se você se lembra do R, né, do R0. Sim, né? lembro. Elevado, acima de 2, né, nesses locais, chegando a 3 em algumas situações. Isso é uma catástrofe eminente. O R, né? Só para lembrar aqui para o nosso telespectador, era aquele índice de transmissibilidade. Um né? índice de transmissibilidade. Uma pessoa transmitindo para 3. Uma doença com esse potencial, nós já conhecíamos do sarampo, que é extremamente elevado também, e sabendo do potencial explosivo. Né? Então, alguma coisa já foi nos dando sinal, bem antes, de que realmente alguma coisa séria estava chegando. Né? Agora, doutor Unai, uma dúvida. A partir dessa reunião com o prefeito Calil, o secretário Jackson Machado, era tudo muito incerto ainda. Por mais que os senhores sejam estudiosos, sejam médicos, respeitaram a ciência desde o dia 0 aqui da pandemia, era tatear no escuro, imagino. Devia ser muito difícil passar qualquer tipo de orientação porque imagino que os senhores, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Vocês passavam, olha, nós achamos que deva ser feito de tal maneira. Aí caberia ao prefeito Alexandre Calil arbitrar por aquela orientação ou não. Como que era esse processo decisório dos senhores? Era os 3 juntos? E como que isso era repassado para o prefeito Calil? Porque ele me parece que conseguiu adotar quase tudo, né, que os senhores repassaram. Eu lembro da primeira reunião, nós 3, mais o Jacques e o André, aí a gente sabia de livro, né, assim, o que tem que fazer no momento desse. Como o Carlos falou das SARS, da MERS, felizmente ela não conseguiu ser o que foi a Covid, né, por várias questões, e a gente sabia que ia acontecer alguma época, não sabia que seria aquele momento. Então, assim, o que tem que fazer? Eu lembro do cara, falou, vamos fechar a cidade. Eu falei, tem que fechar a cidade, né? Aí aquilo deu uma angústia na gente, falei assim... Inédito, né? Eu vou ter que fechar a cidade, como é que eu não vou fechar a cidade? Acho que era uma sexta-feira. Esse comitê foi criado numa sexta-feira e fechou a cidade na segunda-feira. E isso foi, e aí claro, que como o Esteu falou, a imprensa toda divulgando, né, o papel, todo mundo achava que tinha que fechar. Eu acho que na época, né, num primeiro momento, né, acho que a sociedade comprou um pouco a ideia que tinha que fechar, e foi isso que nós começamos a fechar e abrir. E o que chamava atenção era isso, o prefeito, Calil, ele acatava o que a gente falava nos primeiros né, primeiro momento da pandemia, quase tudo a gente discutia antes, a gente ia grupo de WhatsApp, fazer reunião, era uma reunião semanal, às vezes 2 reuniões semanais no Google Meet. Né? Presencial, né? E tinha presencial, de vez a gente fazia a nossa reunião, depois fazia presencial com o prefeito, e às vezes chamava todo o secretariado e na sequência chamava a imprensa, né? E sabia o que tinha que fazer, a gente não sabia se a gente ia conseguir fazer, se o prefeito ia comprar a ideia, né? E ele comprou totalmente, assim, falou, o que tem que fazer? Né? A gente contou, né, a sorte, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, né, com o Jackson como secretário, e toda a estrutura da Secretaria, o SUS BH talvez seja um dos melhores SUS do Brasil, assim, bem estruturado, 156 postos, enfim. Então foi mais tranquilo, imagino, né? Já tinha uma estrutura, né, uma base do SUS para poder enfrentar essa questão, e a gente, né, como a gente falou inicialmente, a gente fez um papel importante e a gente conseguiu conter um temporal, né? É aquilo que eu falei, reduzir um pouco da mortalidade de Belo Horizonte. Podia ter sido até mais, claro, se todo o Brasil tivesse seguido os preceitos que a gente seguiu aqui em Belo Horizonte. Né? Um ponto que eu acho que é importante é que nós passamos os meios de comunicação, e principalmente a internet, a comunidade científica internacional se uniu, né? Houveram divisões, né? Um grupo que negava tudo que a ciência e outro que estava realmente empenhado em pesquisar. Então, logo no princípio de janeiro, o vírus já estava sequenciado, foram sendo desenvolvidos os métodos diagnósticos, mas a única coisa que nós tínhamos, de fato, para evitar uma disseminação explosiva do vírus naquele momento, era o distanciamento social. Ou seja, o vírus transmite pessoa para pessoa na medida que as pessoas vão entrando em contato e aglomerando. Então, a única saída que nós tínhamos, inclusive para dar um tempo para que a secretaria e os hospitais se preparassem, para que os hospitais pudessem se organizar,
né? Preparar, por exemplo, os seus estoques de máscara, de luva, tudo, né? de A tudo. gente falava, pessoal. Então, era necessário fazer aquele distanciamento para que a epidemia fosse chegando de uma forma que o sistema de saúde pudesse ir absorvendo minimamente controlado. De forma lenta, Sim. né? E as pessoas, e o sistema não colapsasse. Sim. Né? E como não colapsou em Belo Horizonte. Nós vemos momentos dramáticos, né? Que nós sabemos, né? Momentos de falta de anestésico, ou momentos críticos, mas o sistema em Belo Horizonte não colapsou. Agora, como se Era o achatamento da curva, a gente falava, vamos achatar a curva, achatar, muitas vamos entrevistas espalhar falando os isso. casos ao longo do ou seja, não ter um pico muito alto, porque aí Acentuado. o sistema não aguentaria. Aí colapsaria. Colapsaria. Agora, como é que vocês veem essa discussão, seja da época também, porque eu lembro que houve muitos senões, muitos poréns com relação a isso, sobre a questão de economia, porque, claro, foi uma decisão inédita, fecha-se a cidade, fecha-se setores, entre esse abre e fecha, comércio fechava e tudo mais, e a gente sabe, tudo muito novo e as pessoas naquela, mas eu tenho que trabalhar, a gente sabe, muita gente era informal, muita gente tem próprio negócio. Como que, eu acho difícil até colocar em palavras, como é que vinha essa discussão para os senhores? Porque, claro, vocês são médicos, mas vocês lidam com as pessoas também, vocês viam esse drama das pessoas, né, doutor Silva? Como é que era isso? E os senhores recebiam alguma hostilidade com relação a isso? Bom, essa foi uma questão realmente muito complexa, né? Mas como o Nair falou no início, praticamente todos compraram essa ideia. É que quando isso vai se tornando muito demorado, aí começa a ver os problemas, os efeitos colaterais relacionados a isso. Primeiro, todas as imagens do mundo inteiro mostravam cidades como Paris, Nova York e Londres sem nenhuma pessoa na rua. Isso não foi uma coisa que nós inauguramos em Belo Horizonte. Como nós dissemos aqui, nós já tínhamos a vantagem de ter 2, 3 meses de pandemia fora do país e a gente aprendia. Como o Carlos disse, sem vacina, sem conhecer bem a doença e o seu tratamento, a única forma era distanciar as pessoas, né? Bom, e eu acho que o prefeito foi muito corajoso em seguir essas ideias, porque, afinal de contas, a responsabilidade maior e quem tomava a decisão final era ele. Né? Mas nós íamos muito à imprensa explicar esses motivos e eu acredito que ficou muito claro depois que você tinha uma minoria que após um tempo começou a se incomodar muito e falar muito alto e que parecia que era uma maioria, mas a grande maioria silenciosa apoiava essa medida. Então, o cidadão, na grande maioria, entendia a importância desse distanciamento. Nós sabíamos que, por causa de um vírus que não foi criado pelo comitê, pelo prefeito, esse vírus veio da China, veio arrasando o mundo. Em algum momento, isso também traria um certo incômodo, o negacionismo de algumas partes, alguns setores do mundo, e ajudar algumas pessoas a criar um ambiente desfavorável e inclusive com hostilidades. Nós sofremos muitas hostilidades. Mas nós já sabíamos também, por históricos de pandemias muito antigas, que as cidades que se protegiam primeiro, elas saíam mais rápido e mais forte da crise. As pessoas não lembram, por exemplo, que exatamente por isso tudo que nós estamos falando, Belo Horizonte foi a primeira capital a ter um jogo de futebol. Né? As pessoas lembram da primeira cidade que fechou e não lembram que o primeiro jogo de futebol foi em Belo Horizonte, numa decisão conjunta do comitê, do prefeito, dos presidentes de time, até lembro um jogo Atlético e River Plate no Libertadores. Né? E nós já sabíamos, e hoje a história nos mostra que Belo Horizonte saiu muito forte e mais rapidamente do que muitas outras capitais da crise econômica que inevitavelmente ocorreria. Sim, não teria outra chance, porque a nossa geração
cada um na sua idade, viveu para reconhecer o que é uma pandemia, quais são os seus problemas, algo que só tínhamos conhecido por livros. Né? E a pandemia é tão trágica, são tantos milhões de óbitos, tantos outros milhões de pessoas que quase morreram, que obviamente a parte econômica teria que ser um pouco comprometida para salvar vidas. E no final das contas, Belo Horizonte se fortaleceu mais rápido do que muitas outras capitais do ponto de vista econômico, mas mais, como um legado maior, foi a capital que teve menor número de mortos por 100 mil habitantes. Então isso nos fortaleceu e nos confortou. Agora, nós sofremos de ter que tomar decisões que seriam às vezes impopulares, que muitas vezes as pessoas, no seu desespero econômico, não conseguiam compreender, né? Mas era uma pandemia. Né? É inédito em tudo. Né? Que é inédito em tudo. Agora, uma coisa interessante, né, é que logo no decorrer de 2022, o Calil foi reeleito no primeiro turno com mais de 70% dos votos. Né? Então, mostrando que é isso que o Estevão estava dizendo. Né? Tem uma minoria que é barulhenta. Mas 75% da população, ou mais, né, entendeu perfeitamente o que foi feito. Nós tivemos inúmeras reuniões, aí o papel da imprensa foi fundamental. Nós tínhamos reuniões e tínhamos debates com a imprensa frequentes na própria prefeitura. Eu acho que nós atendemos a imprensa, nós atendíamos diariamente vários veículos de comunicação, né, no sentido de informar a população do que estava acontecendo. Né? E esse processo de comunicação foi importantíssimo para Belo Horizonte, para o interior, e até hoje. É muito interessante porque de vez em quando a gente está no meio da rua, aí chega uma pessoa e fala, olha, eu vim aqui agradecer pelo que o senhor fez. Né? É um negócio bacana, gratificante. É gratificante. Né? Mas tem muita gente tem muita gente que reclama também, né? Principalmente o comércio, né? Os bares, restaurantes e tudo, alguns reclamam, outros não. Com a educação, né? Tudo bem, né? Se for... E é muito interessante também que, jeito. De repente, né, com a restrição que houve na pandemia, nós vivemos a semana passada e nos carnavais posteriores, né, o maior carnaval da história dessa cidade. Né? Então, o carnaval explodiu em Belo Horizonte, né? A alegria depois da pandemia. É verdade, é verdade. Eu queria avançar para o momento da vacina, porque internacionalmente as primeiras doses chegaram já no final de 2020. Né? Aqui no Brasil a gente teve toda aquela questão envolvendo compra ou não de vacina, no Ministério da Saúde do então presidente Jair Bolsonaro. Mas a vacina não demorou tanto assim no fim das contas, eu acho muito por pressão de imprensa, de parte da área médica também. Num tempo recorde, né, doutor? Eu acho que isso foi fundamental. Mas aí que tá, não foi tempo recorde, porque se na verdade tinha plataforma como o caso da SARS, né, vamos pensar que foi lá em 2001, né? 2002. Então aqui já criaram a plataforma, sabia que a plataforma estava criada, já tinha sequenciado o genoma do vírus, então tinha sequenciado, né, feito qual que era a imunogenicidade, qual que seria a proteína para poder fazer. Então estava pronta. Depois veio a MERS, também estava pronta. Então pegou essa plataforma da SARS-CoV-1, que é muito parecido com o Covid, SARS-CoV-2, e fez o teste de vacina, produziu o imunógeno, né, e fez a pesquisa, né, foi fácil fazer a pesquisa, porque tinha vontade política e tinha casos, né, aconteceram muitos casos, então vacinou um grupo, não vacinou outro grupo e viu como foi o tanto que a vacina foi eficaz. Então a vacina, e ele só lembrar, para quem está nos assistindo, que os efeitos colaterais de vacina ou de qualquer medicamento, ele aparece nos 6 primeiros meses. 95, 99% dos efeitos colaterais aparecem nos primeiros 6 meses. E viu que a vacina era segura. E demonstrou que ela é segura, né? Vamos dizer, deixar bem claro. Então, aí veio aquela polêmica, né? Eu quero fazer um parêntese, né, que eu acho que o que o governo federal fez naquela época é um crime. Né? Ele tira o controle da pandemia do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde sempre, recentemente tinha tido antes, né, depois teve a Zika, que foi conduzida pelo Ministério da Saúde, teve a gripe suína, que foi conduzida pelo Ministério da Saúde, o presidente tira o controle, fez um COI especial, que tinha só 2 representantes do Ministério da Saúde, e faz todas as medidas para o vírus se espalhar. Então, assim, essas 700 mil mortes, 400 mil mortes,
é por conta da polícia, não foi falha do governo federal, foi uma intencionalidade. O discurso, né? Não podemos esquecer, sabe? A gente não pode esquecer o que esse presidente fez. Eu queria que ele fosse julgado e condenado pelo esse crime de genocídio, que pensar em 350 mil pessoas por conta da política que ele fez. Lembra dele tirando a máscara da criança? O que aconteceu em Manaus? Da crise do oxigênio. Faltar oxigênio em Manaus. Não é que o Pazuello era incompetente, ele fez de propósito. Era política do governo fazer aquilo que ele fez. Havia uma intencionalidade, a CPI da Covid mostrou isso. Havia uma intencionalidade para espalhar esse vírus e acabar com essa pandemia, né? Então, assim, então a vacina ela veio em tempo mais ou menos recorde, né? Quando teve essa questão da Pfizer querendo mandar e-mail para o Ministério da Saúde, não respondia, aquela coisa horrorosa, veio a vacina do Butantan, né? Sim, a Coronavac. Em janeiro nós tomamos a primeira vacina, acho que foi dia 20 de janeiro eu tomei a primeira dose. No dia do meu aniversário. Olha, foi dia 20, então nós começamos a vacinar em janeiro, a gente achava que a coisa ia mudar o jogo, né? Assim, não tinha vacina para todo mundo, foi aquela população especial. Infelizmente, em março, abril de 2021, foi quando o Brasil tinha até 7 mil casos de mortes por dia. 4 mil mortes por dia de Covid. Que é uma loucura. Né? Assim. Então, hoje assim, nós ainda temos 500 mortes por mês. Ou seja, parece pouco, né? É pouco comparado com as 4 mil que já foi. Que já foi. Mas nós temos uma doença hoje evitável por vacina e que ainda morrem 500 pessoas por mês. A grande maioria não vacinada. A grande maioria não vacinada. Ou seja, isso é um absurdo. É a doença infecciosa evitável por vacina que mais mata no país até hoje. Agora, sim. Tem uma questão que eu acho, só para que as pessoas entenderem a importância da vacina, eu acho que é uma conta simples das pessoas entenderem. Nós tivemos, estamos chegando aí próximo dos 800 mil óbitos, né? Mas no pico da pandemia chegamos rapidamente a 700 mil mortes. E nós vimos claramente que boa parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Ok. Mas olha como a vacina ainda chegou e ainda evitou muitas mortes. A conta é muito simples para as pessoas entenderem. Nós temos, na história natural dessa doença, naquela época onde as pessoas ainda não tinham se adoecido ou se vacinado, uma mortalidade média de 2 a 3%. Ou seja, de cada 100 pessoas que se infectassem, 2 a 3 morreriam. Algumas outras iriam para o hospital, mas sobreviveriam, e mais de 90% conseguiriam se tratar em casa. 2 a 3, porque as pessoas às vezes defendiam a chamada imunidade de rebanho. Deixa todo mundo infectar, depois que todo mundo infectar, isso acaba, entre aspas. A vida segue. 2 a 3% de mortalidade num país com 200 milhões de pessoas daria de 4 a 6 milhões de óbitos se nós tivéssemos deixado o vírus circular para uma imunidade de rebanho. Embora atrasada, a vacina ainda evitou em torno de 4 a 5 milhões de óbitos que deveriam acontecer se nós deixássemos a imunidade de rebanho chegar. É muita coisa. Isso porque a mortalidade é de 2 a 3%. Sim. Nós não estamos falando que a mortalidade é de 10, 20%, não. É que quando você pensa de um ponto de vista epidemiológico e populacional, 2 a 3% num país de 200 milhões de pessoas é uma coisa gravíssima. E se cada um de nós, possivelmente, conhecer alguém que morreu dentro dos 700 mil, imagine se nós tivéssemos tido, sem a vacina, mais 4 milhões de mortes. É uma loucura. Eu queria já encaminhando aqui para, infelizmente, reta final aqui da nossa conversa, perguntar para os senhores, aí eu peço até brevidade na resposta. Quando a gente pensa, porque no começo da pandemia foi aquela loucura, né? A gente tacava álcool gel até na maçã que a gente comprava, limpava a superfície com lisoforme, ficava naquele desespero, máscara, obviamente, mas muita coisa que depois se provou desnecessária, talvez, ineficaz, mas acho que estava todo mundo no mesmo barco e aprendendo junto. Alguma coisa que vocês se lembram daquele período que não era necessário mesmo, que era um sobrecuidado, talvez, e talvez não precisaria ser daquela maneira, assim? Algo mais curioso? Assim?
Eu vou falar rapidinho o que eu acho. Eu acho que fechar parque. Né? Podia fechar praia. Eu acho que o Calil, nós fechamos os parques. Eu acho que fechar as áreas externas não seria talvez necessário. A gente tinha dúvida, né? Porque a pessoa tinha que chegar no parque, a gente pegar um ônibus, enfim. Então eu acho que fechar os espaços abertos. E se pudesse voltar atrás, terminando aqui, eu daria uma semana para as pessoas prepararem. Eu acho que poderia ter fechado a cidade na última semana, assim. Na sexta seguinte. Na semana seguinte, daria olha, vocês vão para o lugar de trabalho, para a escola, combinam, fazem um combinado como é que vai ser esse período. Seria isso, né? Mas eu acho que é isso, a gente vai aprendendo, vai trocando o pneu do carro quando o carro está andando, né? Esse que é problemático. E o senhor, doutor Carlos? Olha, eu concordo com o Nair, realmente eventos em espaço aberto, né, poderiam ter sido mais flexibilizados. Mas isso também nós estamos aprendendo a partir de pesquisas que nós vamos fazendo. Né? Eu tive a oportunidade de participar do comitê da CBF para estudo do futebol no Brasil. Então fecharam os estádios e tudo, mas os jogadores, como é que havia transmissão em espaço aberto? Né? Nós só chegamos à conclusão de que não havia quando nós estudamos, os jogadores colocaram GPS nas costas, e nós estudamos quanto tempo que cada jogador fica ao lado do outro durante uma partida de 90 minutos. Né? E não passava de 1 minuto e 20, o que não é suficiente no espaço aberto. Né? Esse é o período que cada jogador fica até hoje. Né? De contato. De contato a menos de 1 metro de distância. Né? Então, é menos de 1 minuto e 20. Né? Então, isso não é suficiente para você ter transmissão no espaço aberto. Né? Então, realmente, mas isso é fruto de pesquisas que vieram posteriormente. Agora, houveram muitos exageros, sim. Né? Você tira o sapato para entrar em casa, limpa a patinha do cachorro, limpa a patinha do coisa. Né? Depois isso aí foi ficando óbvio que não era por aí. Né? Agora, o legado, né, que a gente esperava que ficasse, é que o álcool gel não sumisse tão rapidamente das prateleiras, dos espaços públicos, né, dos restaurantes, das repartições, das repartições, né? Porque isso é que de fato é um legado, porque evita não só Covid, mas influenza, vírus sincicial respiratório, parasitoses, né? Ou seja, a gente esperava que esse legado permanecesse e ele não permaneceu. Né? Isso tem ficado, né, cada vez mais raro se encontrar o álcool gel que nós precisamos tanto dele ainda hoje. E o senhor, doutor Estevão? Pois é, eu tenho que elencar uma ideia, então, a máscara de pano. Né? A máscara de pano se provou inefetiva. Eu tive algumas. Mas eu acho que o que foi importante é que a grande maioria, não só desse comitê e toda a estrutura da prefeitura e etc., mas dos cientistas, botaram a ciência em primeiro lugar. E a ciência, ela deve ter a humildade de se reciclar a partir do momento que novas evidências vão ficando prontas. Então, nós tomávamos medidas pelo que nós tínhamos cientificamente em determinado momento. Sim. Mas não tínhamos nenhum problema em voltar atrás se a partir do momento em que aparecessem novas evidências, nós nos mostrássemos errados. Por exemplo, eu cheguei no início a prescrever para alguns pacientes cloroquina, porque era o que tinha, os pequenos trabalhos eram muito frágeis em termos de metodologia, mas alguns deles mostravam algum benefício. A partir do momento em que mais tempo de pandemia passava, estudos mais robustos e com mais metodologia apareciam mostrando ineficácia, eu parei de prescrever, não é? Aí é que existe um grande erro que nós podemos dizer que houve na pandemia no mundo e eu acho que em grande parte no Brasil, que foi a politização da ciência. Porque em algum momento houve o que nós chamamos de desonestidade intelectual. As pessoas sabiam em algum momento que a cloroquina não funcionava, ao contrário do início, mas por
vantagens, possivelmente políticas, divulgavam vídeos, às vezes tão bem feitos e com tanta eficácia, pessoas que não tinham nenhum estudo, inclusive em ciência, que convenciam as pessoas de algo que já era provado negativo na ciência, em detrimento de outras medidas que seriam muito importantes, mas que não eram debatidas e que custou vidas. E quando a gente fala em desonestidade intelectual, porque essas pessoas que divulgavam esses vídeos sabiam que estavam divulgando algo errado, que não era correto. Porque é até perdoável quando você divulga uma ideia acreditando nela. Mas quando as evidências começavam a mostrar que algo que inicialmente se praticava se comprovava como sendo inefetivas e que pioravam a situação, haveria, se houvesse ciência pura, uma imediata repaginação das ideias e divulgação de novas, né? E o que marcou muito a polarização política do mundo foi as fake news. As fake news, elas se tornaram realmente conhecidas do povo com a Covid, né? Mas custaram muitas vidas. Agora, nós tivemos, eu acredito que esse foi um dos nossos méritos, a humildade de reconhecer erros, retomar medidas de acordo com o publicado pela ciência. E eu acho que esse foi o grande aliado desse comitê, se apegar à ciência e se desapegar completamente de qualquer viés político. Isso nós temos a consciência tranquila de hoje dormir e lembrarmos de que em nenhum momento nós, por motivos pessoais ou políticos, colocamos ideias que pudessem ser prejudiciais às pessoas. Olha, eu ficaria muito mais tempo aqui conversando com os senhores, queria perguntar outros tantos assuntos também, mas agradeço demais, sei que a agenda, reunir os três aqui não é fácil, mas a gente conseguiu, agradeço muito a disponibilidade e agradeço aqui, falo em nome do público do Jornal Band Minas, com certeza, o trabalho que os senhores fizeram durante a pandemia foi fundamental para estarmos aqui, né, com essa tranquilidade, rememorando aquele momento e só tenho a agradecer. Muito obrigado aos três. Obrigado. Obrigado a você, Lucas. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. E a Band, né, e ao jornalismo. Muito obrigado.